Quero saudar a amada igreja, os meus amados irmãos tão preciosos e queridos, com a maravilhosa graça do nosso bom Deus. Tenho certeza que você tem recebido nesses dias um acolhimento muito especial da parte de Deus através do seu doce Espírito. Por isso, o meu coração se alegra muito nessa certeza de que Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado da minha vida e da sua vida. Eu sou o pastor Ricardo, Ministério Geração Eleita, Goiânia, e quero deixar o meu abraço também muito carinhoso, muito abençoado para a sua vida. Quero compartilhar uma palavra que Deus tem aquecido o meu coração nesses dias. Um bom testemunho em Cristo. A sociedade sempre precisou, ela precisa nesses dias e precisará sempre de um bom testemunho cristão. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. E é uma responsabilidade minha, sua e da igreja testemunharmos de Deus, testemunharmos da verdade, testemunharmos dos milagres do nosso Senhor para uma sociedade que tanto carece. Uma sociedade que está sedenta, está faminta pela verdade, por uma palavra sincera, por uma palavra que venha libertar. E quero compartilhar com os irmãos, começando com uma pergunta: como deve ser o nosso testemunho cristão? Como deve ser o meu e o seu testemunho cristão? E eu vou já adiantar para você algumas respostas que a palavra nos diz. O nosso testemunho, meu irmão, minha irmã, ele deve ser exemplar. Nós somos exemplos para a sociedade. Não somos melhores do que ninguém, mas a palavra de Deus, ela vem nos trabalhando, ela vem moldando a nossa vida, ela vem transformando a nossa mente, ela vem mudando os nossos hábitos, os nossos pensamentos, nossos comportamentos. Então, ser testemunha de Cristo é ser exemplo. Ser testemunho ou dar um bom testemunho cristão é ser verdadeiro. Nós temos visto tantas reclamações nesses dias de tanta agitação, tantas pessoas dizendo que quantas notícias são falsas, né? Quantas informações não são verídicas, quantas pessoas talvez estejam não falando a verdade nesses dias. Mas nós, como filhos de Deus, como pessoas lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos que dar um testemunho daquilo que é verdadeiro. Dar um testemunho cristão, meu irmão, é ser íntegro, é buscar a integridade em Deus, a integridade de Deus. Dar um bom testemunho cristão é sermos irrepreensíveis. Quero dizer que tudo isso que eu estou falando, nós temos base bíblica e nós iremos disponibilizar para você os versículos referentes a tudo isso que nós estamos falando aqui para você, meu querido. Ter um testemunho cristão é sermos transparentes. Estamos cansados, queridos, cansados de não enxergarmos muitas vezes a verdade. E a Bíblia nos traz uma responsabilidade como filhos de Deus, sermos transparentes, falarmos a verdade e termos um bom testemunho diante da sociedade. Tem um pensador que disse algo muito sério. Ele foi um dos homens que trouxe uma grande revolução para a América. Thomas Paine. Ele diz o seguinte: reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. E Deus está interessado realmente em trabalhar o meu caráter, trabalhar o seu caráter, para que tenhamos um bom testemunho diante da sociedade. Ser testemunha de Cristo, queridos, muitas vezes vai exigir de nós uma posição como assumiu Estevão, ali quando estava sendo apedrejado. Ser testemunha de Cristo numa sociedade tão corrompida, tão desgastada, tão sem valores morais, éticos, muitas vezes é se colocar como mártir, é colocar a sua vida em sacrifício, assim como Cristo fez, colocando a sua própria vida em sacrifício,
para servir de exemplo, de modelo, para ser agradável a Deus, Jesus se ofereceu. E o chamado para mim, para você e para a igreja também é esse. Nós temos que apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo diante de Deus. Ser testemunha, meus amados irmãos, meus queridos, é termos uma ética cristã que governe a nossa vida. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos ver como o mundo vê. Nós não podemos agir como o mundo age. Porque a própria palavra de Deus, ela nos ensina que o Espírito da verdade não está no mundo. O Espírito Santo da verdade está em nós. Ele se revelou a nós, que somos filhos de Deus. Ser testemunha é ser santo, é ser separado. E eu acredito que nesses dias que nós viveremos após essa pandemia, nós precisaremos muito, queridos, de um testemunho de santidade para essa sociedade. Nós precisaremos mostrar para a sociedade que somos um povo que fomos separados por Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E nós temos que transmitir isso, essa ética cristã, aonde o que nós falamos é aquilo que a Bíblia diz. O que nós pensamos é aquilo que Cristo pensa. O que nós vamos fazer é aquilo que Deus já nos orientou para fazermos. Ser testemunha, muitas vezes, é termos que tomar algumas decisões muito difíceis e que vão contra aquilo que muitas vezes a norma social, as regras sociais já estabeleceram. Fomos chamados para ser verdadeiros, para viver a verdade, para dizer a verdade. Então, meu querido, eu quero trazer esse desafio para você, de um bom testemunho de Cristo. Você tem dado um bom testemunho de Cristo? Você tem caminhado como Cristo deseja que você caminhe? A palavra do Senhor, ela nos diz, queridos, que nós somos a carta escrita por Deus para este mundo. Você é a carta escrita por Deus para este mundo, para anunciar as maravilhas do Senhor, para declarar para este mundo que há uma saída, há salvação, há esperança, existe cura, existe libertação, existe, queridos, uma vida eterna. Existe, queridos, um fundamento muito importante na nossa vida como cristãos. Esse fundamento é a palavra de Deus. É ela que nos guia, é ela que nos orienta, ela que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Um bom testemunho. Muitos cristãos não entendem que mais do que falar de Jesus é viver como Jesus. É viver a partir daquilo que Ele nos ensinou. Ele é o nosso grande exemplo. Se você procura seguir alguém, e nós vivemos numa era onde se seguem tantas pessoas, né? Se você quer seguir alguém, siga Jesus. Ele é o nosso exemplo. E ter um bom testemunho cristão, meus irmãos, é nós seguirmos os passos de Jesus Cristo. Muitos cristãos, queridos, querem apenas falar sobre Jesus, mas não querem viver os ensinamentos do nosso Mestre. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 6. Se nós estamos em Cristo, então temos que andar e viver de acordo com a mente de Cristo, com a vida de Cristo. Paulo, meus irmãos, estava dizendo que a maior carta de recomendação de um crente é o seu testemunho cristão. Não é nem tanto, às vezes, o que ele prega, porque falar, nós podemos falar até bonito, mas viver é o nosso grande chamado. Vivermos como crentes, pessoas separadas, pessoas compradas por um preço muito alto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 7, Paulo falando a Timóteo sobre qualificações para o ministério, ele diz: também é necessário que tenham um bom testemunho dos de fora, não apenas dos da igreja, para que não seja envergonhado nem caia em armadilha do diabo. Existe uma armadilha para nós, colocada pelo inimigo, e nós vamos escapar dessa armadilha à medida em que nós andarmos e dermos um bom testemunho de Cristo. A Bíblia diz que nós, eu e você,
a igreja gloriosa de Jesus Cristo. Nós somos a luz do mundo. Meu querido, você já percebeu que nós estamos nesses dias aí de pandemia? A sensação para muitas pessoas é que nós estamos vivendo em escuridão. É como se as pessoas estivessem tateando, procurando encontrar uma saída, encontrar um caminho, encontrar algo para se apoiar. Mas a sensação é como se estivesse algo muito escuro, encobrindo a visão das pessoas. E a nossa responsabilidade como testemunho cristão é que nós somos a luz para este mundo. A luz do Senhor já está em você. É o próprio Espírito de Deus em você. A Bíblia diz que nós não podemos esconder essa luz, queridos. Nós não podemos fugir desse chamado de sermos a luz do mundo. As pessoas precisaram ver o caminho. E nós fomos chamados e responsabilizados pelo Senhor para sermos aqueles que vamos apontar para as pessoas qual é o caminho. Porque, na verdade, as pessoas estão procurando em muitos caminhos, mas a Bíblia nos diz que só há um caminho. E nós sabemos qual é este caminho. Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. O crente não pode se retirar deste mundo. O próprio Senhor Jesus, numa oração muito poderosa que Ele fez diante do Pai, Ele falou: Pai, eu não rogo que os tires deste mundo. E pode ter por certo, meu amado irmão, minha irmã, que se Jesus tivesse pedido ao Pai, o Pai teria atendido. Então Ele fala: Pai, eu não rogo que os tires do mundo, mas os livre do mal, os guarde do maligno. Forme neles um caráter aprovado para que eles testemunhem do Senhor, testemunhem de mim. Então nós não podemos ser tirados deste mundo, mas, queridos, nós podemos ser guardados da contaminação deste mundo. Você precisa viver isso, você precisa crer nessa verdade. Não é fácil, mas é um grande desafio. E nós servimos a um Deus de grandes desafios. O crente é chamado a ser um purificador moral de um mundo onde os padrões morais estão, queridos, extremamente fragilizados e contaminados. Você foi chamado para trazer pureza moral, pureza ética, pureza espiritual para essa sociedade. Caráter, meu irmão, tem a ver com valores que cultivamos lá no íntimo, os quais nos obrigamos a praticar mesmo sem ninguém observar. Nós não podemos querer ser crentes, viver um bom testemunho cristão, apenas, queridos, quando as pessoas estão observando. O grande desafio é darmos um testemunho de que Cristo está em nós, quando ninguém está vendo, quando você está sozinho com o Senhor, quando você está só com o Espírito Santo. Um bom nome ou uma boa reputação é um dos maiores tesouros que nós podemos cultivar. No entanto, deve ser a extensão do seu próprio caráter e não uma forma de enganar aos que não conseguem ver o que está dentro de você. Deus sabe o que se passa dentro de nós. Por isso Ele veio habitar em nós, para mudar quem somos, para fazer com que sejamos e vivamos a partir da vontade do nosso Senhor. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, Ele confrontou os fariseus, repetidas vezes por causa disso. Estavam preocupados com o nome, com a aparência, com o exterior, mas por dentro eles estavam totalmente destruídos. Ele nos ensinou que uma boa reputação sem caráter não passa de hipocrisia. Então eu quero chamar a sua atenção nessa palavra. Precisamos ter um bom testemunho. E nós estamos sendo desafiados nesses dias. Igreja gloriosa de Jesus, igreja santificada em Cristo Jesus. Nós somos referência para a sociedade. Tenha um bom testemunho na sua vida, tenha um bom testemunho dentro da sua casa, junto com seus amigos, no seu trabalho, na igreja e na sociedade. É isso que Deus espera de nós, de uma igreja viva, pulsante, santa e preparada para marcar essa geração. Eu quero deixar essa palavra com você
e quero abençoar a sua vida neste momento, a sua casa, a sua família, e pedir que Deus forme em você o caráter de Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque a Tua palavra ela tem nos transformado dia a dia. Ela tem nos feito mais parecidos com o Senhor. Ela tem santificado a nossa vida. Ela tem purificado a nossa mente. Ela tem modelado os nossos comportamentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito uma transformação na nossa maneira de viver, de pensar e de ver, ó Deus, as situações. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão, cada irmã, que cada família neste momento receba uma porção do Senhor, uma visitação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa estar transformando vidas neste momento, através do poder, através da cura, através do perdão, através do amor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Um abraço para você.